Muito bem, está gravando já. Então, formalmente, né, bom dia, pessoal. Então, bem-vindos, né, para esse momento de formação. A professora Malu, que é a coordenadora institucional, não vai poder participar, então ela me pediu para te ajudar aqui na condução, fazer a gravação, enviar a lista de presença, tá? Então, eu vou estar te auxiliando no que você precisar nessa manhã, ok? E bom dia aos demais, então, aos participantes, aos PIBidianos, aos professores supervisores, coordenadores, obrigado por estarem aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito produtiva. A Luana sabe o que está fazendo, então é uma fala bem valiosa para a gente. E eu quero aproveitar para apresentar rapidamente, né, a professora Luana. É uma breve apresentação, realmente, porque a Luana faz muito mais do que isso que eu vou dizer, mas enfim. Então, a professora doutora, né, a doutora Luana Pires Vida Leal, ela é graduada em Química pela UTFPR, então ela é nossa ex-aluna, o que nos honra mais ainda de ter a presença dela aqui. Ela foi uma das primeiras formandas do curso de licenciatura em Química em Apucarana. Hoje ela tem outras licenciaturas, né, em Ciências Exatas, mas ela também é mestra e doutora em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, ela atua no estado do Paraná como professora de Química, é nossa parceira em outros projetos, né, ligados ao TF, licenciando, e agora o projeto da professora Sabrina, Ciência em Ação. E os temas principais de interesse da Luana estão relacionados à divulgação científica e o pensamento decolonial no ensino de ciências e química, especialmente. Esqueci alguma coisa, Luana? Não, tá tudo certo. Uhum. Eu sei que esse currículo não te resume, mas é um pouco da sua formação, né? Então, Sim. obrigada por aceitar o convite, né? Por estar aqui com a gente hoje. E a apresentação da Luana, então, a fala dela, essa formação para hoje, está relacionada à divulgação científica nas redes sociais, né? Que é um espaço que nos encontra a todo momento, né? Então, Luana, fica à vontade, tá? Se você precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui para te auxiliar. E uma boa formação para todos nós, pessoal. Então, eu queria primeiramente agradecer o convite, né, da professora Angélica, da professora Sabrina, de todo o professor Enio, Bento, né, que são pessoas que fizeram parte, né, da minha formação e ou da viabilização do meu trabalho na prática, né? Então, e queria saudar, né, dizer bom dia a todos vocês que estão assistindo. Realmente é muito gratificante ver que eu estou com 54 pessoas aqui num sábado de manhã, né, parando para ouvir um pouquinho o que eu tenho para falar. E então, assim, vai ser uma coisa rápida, porém eu vou fazer uma fala mais incisiva, assim, em relação à minha proposta e à atividade que vocês deverão fazer, seja posteriormente de forma assíncrona, beleza? Então, eu coloquei aqui, né, e eu gosto até bastante dessa foto que eu coloquei aqui, né? Eu digo que meu nome de papel, né, é Luana, porque todo mundo me chama de Luli, né? E vocês fiquem à vontade também para ter esse contato, essa essa aproximação comigo. E aí eu gosto de dizer que a nossa atividade acadêmica, precisa de ela precisa que a gente, como minha psicóloga diz, a gente precisa dar um lugar para isso sem que seja só academia, né? E aí, nesse sentido, eu pratico o pole e os outros esportes circenses, como a lira, né? Já faz algum tempo já. Eu sou divulgadora científica, sou pesquisadora do ensino de ciências desde 2016, que foi lá. Se bem que essa nossa trajetória aí dentro do ensino, ela inicia desde a graduação, né? Eu me formei literalmente faz um mês
também em pedagogia, então agora além de professora de física e química, eu também tenho a formação em pedagogia, e dentro do escopo da BNCC, da parte diversificada, eu atuo também com as disciplinas no contexto tecnológico, né, no estado. Sou professora PSS, por enquanto, se Deus quiser, mas a gente vai construindo essa caminhada por aí. Vocês fiquem à vontade, tá? Para interromper, para me perguntar alguma coisa. Eu não gostaria, né, que fosse apenas um monólogo, e acho que já abro esse canal de comunicação agora logo no começo. Bom, basicamente chegando com os dois pés no peito, assim, já quero provocar algumas inquietações, porque quando a gente olha, por exemplo, uma imagem como essa que está aqui, né, eu tenho certeza que vocês já viram algumas associações, né, dessas pinturas, por exemplo, como alguma coisa caricata. Mas a gente vê, né, o latim como uma língua erudita, chique, bonita, e aí a gente começa a pensar quais são as origens de cada linguagem que nós estamos vendo, etc. Vocês não necessariamente não precisam responder todas essas inquietações, porque é algo mais para a gente pensar, mas se alguém quiser trazer alguma colocação, fique à vontade, tá? E aí eu também trago uma outra reflexão de para a gente olhar, né, essa foto, e aí eu vou até fazer questão aqui de dar um zoom nela para a gente dar uma olhada, né? Essa foto é de uma convenção científica. Opa, passou demais. Essa foto aqui, ela é de uma convenção científica, né? E a gente consegue observar um padrão aqui, né? São homens, são brancos, ocupando posição de liderança no quesito institucional, né? E, e aí nós temos a presença da Marie Curie aqui, né? E quando foi que a gente normalizou na nossa história, enquanto seres humanos mesmo, né? Quando foi que a gente normalizou que só homem podia estudar, enfim, etc. Quando que o nosso potencial ali, enquanto mulher, foi minimizado de certa forma, como se a gente não tivesse capacidade, ou, enfim, potencial mesmo. Aí, ó, homens de preto e bigode em sua maioria. O que será, né, que esse bigode, essa imposição na imagem poderia nos levar a questionar, né? E aí, é assim, também a gente transpõe não só essas questões científicas de uma forma meramente lá para a universidade. A gente começa a trazer também para a nossa atuação na educação básica. Então, por que que aceitamos que os livros didáticos tragam que os primeiros conceitos a serem trabalhados, átomo, constituição da matéria, etc., tem sua origem na Grécia, né? E se descartam técnicas avançadas de mumificação estudada pelos povos africanos há milênios antes. Então, assim, não dá para a gente dizer que o estudo da química ele começou na Europa especificamente, etc. Enfim, são coisas para a gente trazer para a sala de aula mesmo, sabe? E isso, tanto a professora Angélica quanto a professora Sabrina, enfim, os meus colegas de trabalho já viram que essa é uma posição que eu adoto, de também trazer esses questionamentos para os alunos, né? E aí, gente, assim, por que em estudos mundialmente conhecidos, os povos do sul global são silenciados na mesma proporção, enquanto conhecemos os manuais de trabalho de cientistas europeus? A gente poderia falar facilmente
do César Lattes, que ele teve a contribuição nos estudos das partículas subatômicas, né? E como um território brasileiro ajudou potencialmente nos estudos do Albert Einstein na teoria da relatividade, que no caso é o Museu do Eclipse, situado lá em Sobral, no Ceará. Né? Depois, todas essas questões aí em relação a essas informações que eu estou trazendo, né? Devido ao nosso tempo, mas eu posso partilhar, dizer para a professora Angélica onde vocês podem pesquisar também, etc. E aí eu acho interessante que a gente parte de um pressuposto que basicamente tudo que a gente faz envolve isso aqui, né? O celular. E o que a gente consome no celular? É Instagram, é Facebook, WhatsApp, TikTok, redes sociais. E aí a gente parar para pensar que tipo de arte que a gente está consumindo também, né? A questão da música, o que a gente preza como imagem, estética, enfim, né? Que tipo de referências nós estamos consumindo? Acho que tudo isso é um escopo. Acho que, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. E aí, tudo isso serve para a gente pensar em que contextos a gente também quer passar isso para frente, para além dos muros da sala de aula. Eu poderia trazer várias inquietações, né? A questão da limpeza étnica em... Aí, se mulher, eu digo para mim, eu tinha o quê? Eu não consegui entender o questionamento. Fabiano, você está fazendo alguma pergunta ou o microfone abriu sem querer? Eu acho que foi sem querer, Lúlia. Tá. Mas aí eu poderia trazer também essa questão que vocês estão lendo aí no slide, né? Que mostra Israel sendo perfeitamente atacada em relação nesse conflito Israel e Palestina. E, enfim, nós podemos trazer várias questões que permeiam mesmo opa, o território da química, né? E aí, nós, enquanto sul-americanos, né? Nós, enquanto sul-americanos, nós estamos vivenciando, né, uma postura muito agressiva do Donald Trump em relação, sempre teve, né, em relação a nós latino-americanos, e fora essa doença aí em querer conquistar territórios da Groenlândia, ataque nuclear com o Irã, enfim. E aí eu trouxe como essa parte aqui, só para vocês se atentarem bem, né? Que olha a manchete: o Trump detona show do Bad Bunny no Super Bowl, afronta a grandeza da América. De que América que ele está falando? Porque a gente teve uma aula, né, de geografia no show do Bad Bunny no Super Bowl, que ali, no final da música God Bless America, ele cita todos os países da América Latina. E ele ainda fala que tudo que supera eu não sei se foram essas palavras na íntegra, né? Mas o ódio, o amor supera qualquer tipo de ódio, né? E isso, enfim, é um símbolo também de como a gente romper com essa lógica de imposição de poder colonialista, enfim, né? E eu já quero que vocês vão pensando em tudo isso que a gente está falando como uma maneira de a gente transpor para nossas redes sociais. Inclusive, estava comentando com a professora Angélica antes de vocês entrarem, essa apresentação, eu utilizei como base a única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Obrigada, Juliana, é isso mesmo.
E aí, eu usei como base um material que eu tinha lá na minha coleta de informações, lá no meu doutorado, e aí é muito legal a gente ver como as coisas elas vão mudando e como algumas coisas também não mudaram ao longo do tempo e quanto que esse movimento de insurgência, de questionamento, etc., ele vem avançando nos últimos anos, né? E aí, eu já coloquei que isso são reflexões iniciais. Nós poderíamos discutir silenciamentos em diversas esferas nos campos acadêmicos, ou outros questionamentos de mesma função. Por quê? Bom, para a gente avançar um pouquinho nesse debate, acho que uma dessas formas que nós podemos observar, todos os questionamentos que eu trouxe foram atrelados à dominação, opressão, uma lógica agressiva de combate a algum tipo de violência mesmo. E essas relações, elas têm um nome, a gente chama de colonialidade, né? E a gente é difícil às vezes nós mesmos que estamos no ambiente acadêmico, nós que estamos em sala de aula, na educação básica, a gente também percebe esses reflexos dessa colonialidade nos territórios em que a gente atua, né? E aí, gente, eu trouxe aqui também a questão da doutora Tatiana Sampaio, né? E aí tem ali no canto superior esquerdo, quando ela enuncia que o FRJ perdeu a primeira patente da polilaminina por conta de corte em recursos, etc., lá 10 anos atrás. Estamos vendo que a pesquisa resistiu, mesmo com todas as dificuldades aí, nesses perdurou, né? Essa pesquisa já tem 25 anos, mas mesmo com os cortes nos recursos que foram notados, a pesquisa ainda persistiu. E eu deixei, gente, uma. Peraí, gente, só um pouquinho. Tem uma pessoa querendo comer o carregador aqui, ó. E aí, é assim, eu deixei um destaque, tá? Que nem nos Estados Unidos e nem na Europa o pedido de patentear a pesquisa seria atendido. Isso é uma fala dela. Esses slides depois vou disponibilizar, tem o link com todas as referências, tá? E quando que foi que... Por que que nem nos Estados Unidos e nem na Europa? Tipo, qual é o contexto comum a esses dois territórios, né? São territórios de dominação que exploram outros territórios em detrimento não, né? Para potencializar, inclusive, o desenvolvimento do seu território. Então, o que nós estamos vendo que ali nós temos essa colocação nem nos Estados Unidos e nem na Europa atribui a esses territórios um poder, né? Como se só o que tivesse sido feito nos Estados Unidos ou só o que tivesse sido veiculado na Europa fosse válido, não fosse nem questionável, né? E entristece mesmo a gente ver um parecer desse vindo do nosso próprio território brasileiro, né? Então, são coisas para a gente pensar, né? Vamos ver se a Blue vai deixar eu passar a apresentação aqui. Peraí. E aí, uma outra forma de relação de poder que a gente vê, esse print que está aí na frente de vocês,
ele é do Threads, aquela rede social do Instagram. Tá colocado aí. Todo mundo acha que a doutora Tatiana Sampaio é médica. Ela não é. Ela é bióloga e cientista. O doutora é por conta do doutorado. Eu mesma eu tive que lidar com alguns comentários nas redes sociais corrigindo essa informação. Porque o status da medicina no Brasil atingiu um patamar em que é endeusado, até vamos falar dessa forma, né? Enquanto a universidade pública, os programas de pós-graduação ou até mesmo a formação inicial é vista como território de balbúrdia, de doutrinação. Nossa, eu tenho horror a essa palavra, né? No contexto que ela é colocada. Então, esse print de uma rede social há 5 dias atrás, ela escancara também uma relação de colonialidade que a gente tem em relação à pesquisa, à educação, enfim, né? E aí, no contexto da ciência, tá? Meu computador está um pouquinho lerdo, mas vai. Como podemos quebrar os muros entre a ciência produzida e a população que não tem acesso? Veja bem, a gente só sabe do desenrolar da polilamina, por exemplo, porque isso alcançou um patamar midiático, foi para as redes sociais. Bom, gente, acho que a Luli teve problema lá com a internet. Vamos aguardar um pouquinho que ela já volta, né? Só um instantinho. E o que vocês ouviram? Luli, o microfone está fechado. O que vocês ouviram por último até eu cair? Volta no slide lá para ajudar a gente, por favor. Tá, peraí. Você estava falando do rapaz que estava discutindo a questão do doutor, né? Do médico ser endeusado no Brasil. Você estava avançando nessa discussão quando travou. Tá, eu já botei para carregar, já volta a aparecer. Uhum. Você estava mais ou menos aí, avançando nessa discussão. Você já teve que fazer, inclusive, intervenções online para conseguir, Isso. enfim, né, manifestar a sua percepção aí em relação ao tema. Tá. Então, como que nós podemos quebrar esses muros entre a ciência produzida e a população que não tem acesso? Veja bem, a gente viu como se deu a repercussão do caso da polilamina, porque atingiu níveis midiáticos e olha quanto tempo essa pesquisa ela já está sendo desenvolvida. Né? Então, como que a gente pode intervir? Nós, enquanto educadores, formadores de opinião, enfim. Eu gosto bastante dessa parte aqui desse trecho, que as ações da divulgação da ciência servem, sobretudo, para alfabetizar cientificamente as pessoas, sobretudo das camadas menos favorecidas da população. Não há como falar em alfabetização para a ciência como uma educação formal precária. Essa é uma das inquietações que eu tenho em relação mesmo às discussões. Isso já é partilhado, né, com a Angélica, enfim, com os meus colegas daqui de Apucarana, que a gente tem ainda e sente bastante essa diferença de como a gente pode levar o que é produzido na universidade para a escola, e ainda bem
que nós temos pessoas, que eu tenho pessoas ao meu lado que partilham dessa inquietação e por isso que a gente consegue levar alguns projetos para a sala de aula, dentro das nossas possibilidades aí. Então, de repente, a minha pergunta, o que deu início à minha pesquisa lá atrás, foi por que não começar isso na escola? Por quê? A gente vê as relações de colonialidade aqui já escancaradas, né, por essas pessoas aí. Esse senhor aqui no canto superior direito, ele tentou mesmo acabar com a educação no Paraná, mas agora ele foi para São Paulo tentar acabar lá, mas também ainda existe salvação, né? Não preciso nem dizer das outras pessoas, o Michel Temer ele foi um dos responsáveis por ter esse corte, né? Eu lembro que durante a realização da minha pesquisa, nós tivemos um apagão da plataforma do CNPq, os lattes da galera sumiram, né? Enfim, foi um caos para quem dependia das plataformas, enfim, do CNPq, do Lattes, etc., para fazer pesquisa, enfim. E o quanto a gente precisa de investimento nesses recursos todos, de segurança digital e tudo mais. Mas isso fica para uma outra discussão. A gente lida, né, ali com o desmonte público da ciência. Enquanto o fundo eleitoral sobe horrores, a gente precisa fazer vaquinha, precisa fazer arrecadação para que a gente consiga, por exemplo, aqui tinha a vacina da Federal para o Covid, né, lá na época. Hoje mesmo a gente pode falar, trazer mesmo, fazer um paralelo com a questão da patente da polilamina, que, enfim, a gente enfrenta essa escassez de recurso e tal. E foi nesse sentido, tá? Eu vou passar um pouquinho só para a gente entender. Todas essas inquietações que a gente trouxe, seja no âmbito social que afeta o nosso trabalho, seja na educação básica ou na educação superior, eu tentei fazer uma mediação. Na verdade, é um neologismo, né, que vem das mídias e vem da ação. E esse conceito, vocês leram lá, eu pedi para que fosse lido um pedacinho lá da minha tese, e eu coloquei que existem 3 eixos que a gente pode seguir, mas eles estão interligados. Vocês podem ver que não tem uma figura fechada, vocês viram que não tem algo que é padronizado, não tem um fluxo necessariamente que precisa ser seguido, né? São a dimensão intelectual, política e social subjetiva. Coloquei ali até uma pesquisadora num sofá que nunca escreveu um pedacinho de alguma coisa, assim, num ambiente que não necessariamente precisava ser o acadêmico, enfim. E aí tem várias outras dimensões que eu poderia dizer na formação dessa imagem aí. E ela não é estática. Se eu resolver mudar ela, enfim. Mas eu segui os critérios do Roberto Dalmo Varal de Oliveira, no. Ai, agora eu esqueci o nome do livro, mas é Conteúdos Cordiais de Química. Eu não lembro o nome inteiro do livro, mas o título mesmo dele é esse aí. Se seguir esses critérios para você fazer uma postagem na rede social, você está fazendo uma mediação científica. Escolher a química e direitos humanos, questões étnico-raciais, sexualidades e questão de gênero, cultura, saberes ancestrais e saberes científicos, e, enfim, até discutir mesmo a decolonialidade, que é essa ruptura com essas lógicas de poder opressivas, enfim, em diversos contextos. Tá? Deixa eu passar aqui para frente. A ideia, gente, é que a mediação científica aqui, peraí, tá descendo.
que seja compartilhada em mídias sociais. É um processo mesmo de divulgação científica. E aí, gente, essa parte que está aqui, eu vou dar um zoom só para que vocês vejam um pouquinho melhor. Esse é o meu Instagram profissional que eu utilizei como base da pesquisa e tudo mais. E eu trouxe, por exemplo, eu fiz a mediação científica considerando o contexto da decolonialidade mesmo ali, e trazer, em vez de só falar de referências e um texto no contexto acadêmico, eu tentei trazer isso. Só o único fato, eu estou judicializando, gente, o acesso no meu professor Aluli de novo, porque eu tinha autenticação de 2 fatores, né? E eu perdi. E eu não consigo entrar nessa conta de jeito nenhum. Não consigo mais. E aí, mas foi e é o meu instrumento de trabalho, né? Ainda mantenho a conta ativa, às vezes continuo compartilhando o que eu consigo ali, né? Na minha conta pessoal daí, não nesse Instagram profissional. Mas então nesse processo eu não, se vocês forem entrar nessa conta, eu não coloquei mais nada. Por quê? Porque eu perdi o acesso, mas não significa que eu parei, né, de produzir esses conteúdos, etc, e tudo mais. Vocês vejam, gente, é um questionamento que foi levado numa linguagem acessível, sabe? E aí, calma. Nós temos aqui pessoas que fazem a mediação científica também, né? Eu coloquei aqui algumas referências, né? E algumas já devem ser de conhecimento de vocês. E assim, a ideia, se vocês entrarem lá no Instagram, professora Luli, vocês vão ver que eu repostei algumas produções que foram obtidas lá na minha análise, coleta de informações, enfim, de alunos que participaram de um mini curso que eu proporcionei, que tinha a ver com fazer uma produção nas redes sociais que tenham a ver com aqueles critérios que eu coloquei lá. Química e direitos humanos, sexualidade, questão de gênero, enfim. Para que a gente possa estruturar. Aí teve gente que falou da erva mate na época e qual que era a sua relação com o conceito da exploração da erva, então tem ali um rolê econômico. Tem as propriedades químicas que foram citadas, teve gente que falou do descarte de pilhas e baterias, fez isso como Reels, né? Teve gente que trouxe a história do Alan Hart, por exemplo, que foi um médico trans, né? E que ajudou nos estudos agora. Fugiu o nome, mas foi o Gilberto, nosso ex-aluno, que fez essa postagem na época. Então, assim, gente, tem muito conteúdo em que a gente pode explorar, e eu que, por exemplo, estou atuando na educação básica, ontem, gente, é simples, eu levei aquele vídeo, não sei se vocês conhecem, mas é com conteúdo até um pouco mais voltado para o cômico, né? Do moléculas, moléculas, moléculas. Eu não sei se vocês conhecem, eu posso até mostrar aqui. Mostra uma mediação científica, por exemplo, que foi feita com um contexto lúdico. Os alunos amaram saber que a pipoca estoura só porque a água vira vapor, entendeu? Tipo, e eles ainda adoraram
o satirizado lá de como é falado, sabe? Então, eu vou até abrir, é muito bobinho, assim, e por serem adolescentes, pessoas ali em formação, o humor deles foi. E isso me deu outras ideias. Hoje, o uso da inteligência artificial, por exemplo, ele pode ser um aliado, não substituível, né? Para ajudar a criar esses conteúdos, em como a gente pode sugerir um design melhor, enfim. Vou pedir licença aqui, mas eu vou mostrar. É bem bobinho mesmo, e os alunos amaram. Espera aí que eu estou acessando. E quem me mostrou esse conteúdo foi a minha irmã. A minha irmã ela tem 21 anos, sabe? E ela, Luli, mostra para os seus alunos, eles vão amar. Peraí, André. Meu Deus, meu computador está muito lento. Deixa eu ver qual que é o arroba dele aqui. Aqui. Eu vou colocar no chat só devido à lentidão do meu computador, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade para acessar e depois conhecer. O meio digital prega essas peças na gente, né? Mas, enfim, eu nem vou retomar a apresentação só para minimizar o dado, né? Os dados aí, enfim, para ver se melhora. O arroba do rapaz é arroba andré.arigone.souto. Gente, muito mais lúdico, tá? É de uma forma lúdica e traz o conhecimento científico. Ali, no caso, ele não trouxe nenhuma dimensão social, foi mais voltada para o reconhecimento da química, mas vocês podem também usar isso associado com alguma outra discussão desses pontos de vista social, como é que fala? De relações de poder, de sexualidade, enfim. E aí, a minha proposta para vocês nesse sentido é que a partir de agora vocês pode usar o Canva, pode usar o Corel, enfim, use a plataforma com que vocês acharem melhor, mas eu não vou chamar de tarefa, não é nesse sentido de imposição, mas a atividade que vocês têm que fazer para o curso é vocês, se não construir a ideia, o design pronto e acabado, mas ou pensar em como você discutiria isso. Porque, gente, eu vou falar, tem postagens que eu fiz lá na época do professor Lully, que eu achei que elas iam bombar, que eu achei que na minha cabeça fazia muito sentido do jeito que eu tinha estruturado, do jeito que eu tinha colocado, e aí não foi nada daquilo que eu imaginei. Por quê?
tinha muito texto mesmo, e isso é discutido lá nos resultados na minha tese. Então, vocês precisam pensar como é o conteúdo que eu ou a minha rede, né? O pessoal que eu sigo, etc., como que eu poderia fazer um material nesse sentido. Se vocês não construírem o design mesmo, mas que vocês tenham um passo a passo de como vocês estruturariam isso. Não é uma tarefa fácil, mas também leva a gente a deslocar, sabe? Da zona mesmo de conforto, de a gente pensar assim, poxa, como que eu vou falar da resina de um dente, por exemplo, de uma forma acessível? Quais os materiais que podem ser usados em uma resina? Eu estou dando um exemplo porque eu fiz uma resina no meu dente essa semana aqui, que ele estava quebrado. Mas, enfim, poderia ser de qualquer outra coisa. Os meus alunos. Pode falar, Gabriel. Perdão em interromper, é que sobre o assunto que você está falando, não sei se a maioria aqui está familiarizado. Hoje na internet também tem indicadores sobre assuntos e esses indicadores eles mostram as dinâmicas desses assuntos. Então, se às vezes a ideia não flui, você pode ir num site de indicador para ver exatamente como esse assunto está sendo tratado na internet, para também fazer de uma forma mais conveniente e não tão técnica. Assim, acho que é esse o sentido que você falou. O Gabriel, pode falar um pouquinho mais qual indicador, por exemplo? Eu sei que tem lá os tópicos mais comentados do Twitter. Sei lá, pode ter uma ideia dali, mas quais outros indicadores que você usa? Até para eu conhecer mesmo. Até hoje eu só usei o do próprio Google mesmo, porque quando você entra lá na página de criador do próprio Google, ele já demonstra o tipo de conteúdo que está sendo tratado naquele assunto. Então, ele te dá um exemplo, né? Que ele está usando inteligência artificial agora. Então, tipo, um exemplo de, vamos supor, de Reels, né? Que está sendo bombado, assim. Ah, entendi. Então, aí, ó, eu já não tinha esse recurso lá atrás, né? Hoje em dia, então, já tem esse, esse recurso que, inclusive, foi até uma ideia para mim. Eu agradeço a contribuição aí, Gabriel. Sim, tenho insights no Threads, e eu amo Threads, porque assim. Às vezes a gente não pode ficar acessando muito vídeo, mais um conteúdo visual. E aí também desafia a nossa capacidade de tentar resumir o conteúdo sem perder a questão técnica dele, né? Nossa, sim, e as redes sociais elas nos dão esses marcadores. Então, o desafio que vocês têm é olhar mesmo, porque eu poderia mesmo ocupar a nossa manhã aqui da segunda-feira, do sábado, ó, segunda-feira aqui que eu tô doida aqui. Mas eu poderia ocupar a nossa manhã desse sábado falando quais são os tipos de colonialidade, do saber, do poder, de gênero, enfim, eu poderia estar falando só dessa questão mais técnica mais questão mais de aporte teórico que embasou essa discussão, mas o Paulo Freire já falava, né, educação para as mídias, né? Ele já falava do poder que a gente tem em relação a esses veículos de comunicação. Então, ontem mesmo, antes da minha internet cair de novo aqui, antes da minha chamada cair, eu estava falando para os alunos, falava, gente, vocês consomem tanto conteúdo que ocupa o cérebro de vocês de uma forma negativa. Falei para os adolescentes, eu falo mesmo. E por que a gente então não consome um Instagram tipo esse do André, que apesar de ser muito voltado mais com um contexto lúdico, ele é informativo. Então, por que a gente não começa a consumir conteúdos assim, né? E eu trouxe como que eles, os meus adolescentes,
como que eles pensariam em comunicar alguma coisa? Poderia ser, daí no meu contexto, da robótica, né? Porque é uma das disciplinas que eu tenho, ou de química, ou de física, enfim, sabe? Como tá muito interessante, por exemplo, essa movimentação no primeiro ano do ensino médio, agora, porque eles têm lá a plataforma e eu já falo, gente, vocês não são copistas. Vocês precisam criar os desafios de vocês, etc. Tem aluno que me manda pelo Google Docs, tem aluno que me manda pelo Canva, tem aluno que me mostra no caderno mesmo. Então, imagina o potencial que a gente não pode usar nas redes sociais quando eu quero comunicar. Se eu, sei lá, quero falar de uma reação química. Ano passado, o professor Bento, por exemplo, ele levou para a turma que hoje é o terceiro ano do ensino médio, então ano passado eles estavam no segundo, ele falou sobre a questão da ressaca no organismo, a produção de metanol, níveis tóxicos, não sei o quê. Os alunos começaram a questionar outras coisas. Então, por que que a gente tem que entender que o único espaço formal de ensino é a sala de aula? Não é, gente. Não é. Então, a proposta disso tudo aqui é trazer uma maneira de que vocês pensem. Ah, eu não tenho Instagram. Tudo bem. Faz para você, seja você o tiozão do Zap, entendeu? Faça você a sua divulgação, a sua mediação científica aí. Manda no WhatsApp para alguém que você gostaria de instruir. Enfim, a mediação científica, gente, esse conceito que eu levei aí esse tempo para criar baseado em todos os referenciais que foram citados lá, ele tende a entender a ciência como algo que pode ser reformulado, questionado, enfim, associado a outras dimensões do conhecimento científico. Então, a gente não vê isso. Eu, enquanto formadora de opinião dos conceitos aí de mediação, eu não entendo a ciência como uma coisa quadrada, inquestionável, imutável, imóvel, né? Então, nós temos, enquanto futuros professores que vocês serão, já nos leva a pensar de que maneira eu posso usar as redes sociais como minhas aliadas, né? Em vez de só usar para ócio, né? Vamos pensar. Então, eu tentei trazer aqui para vocês o meu objeto de estudo, que foi o meu próprio Instagram. E como que eu fazia isso, né? Eu analisava as métricas, qual que era o meu público, de onde que estava falando, porque tem todas essas informações, né? E impulsionar vocês mesmo a serem, quem tiver afinidade com isso, ou propor um projeto para os seus alunos que seja associado nessa vertente, existem 1 milhão de possibilidades pelos quais nós podemos fazer essa mediação científica. Eu achei que não ia dar tempo de falar tudo que eu queria, tá? E acabou que eu já, para não avançar muito mais e a gente perder o fio da meada, eu vou abrir agora esses 10 minutos finais para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Se alguém quiser me fazer uma pergunta. Oi, Juliana, pode falar. Gente, é tão ruim não ver a carinha de vocês. O meu quarto tá uma bagunça só atrás da câmera, então melhor não ligar a câmera. Oi, Lana. Eu queria falar sobre uma parte que você comentou sobre as pesquisas no hemisfério norte, né? Que eu vi um movimento
desde da eleição do Trump, principalmente depois daquelas listas de palavras banidas de pesquisas, né, de cortes de pesquisas por esses usos de palavras, como isso foi afetar, como eu posso dizer? Como isso afetou as pesquisas globais? Digo, será que caiu tanto a credibilidade assim de pesquisas nos Estados Unidos por causa dessas restrições dele? Eu não sei se eu consegui formular bem a pergunta, mas... Eu entendi a sua pergunta, mas eu vou ser humilde o suficiente para te dizer que eu não estou familiarizada com o cenário das pesquisas no norte global, sabe? Nesse momento, eu não vou saber te responder. Eu vou ser humilde o suficiente para te responder dessa forma. Porque o meu olhar, ele está um pouquinho mais voltado para mostrar e evidenciar os perrengues que nós estamos passando aqui na América Latina. Então, eu te peço desculpa, mas eu não vou saber te responder. Não, tudo bem. Eu pensei em contrapartida, né? Que como talvez caia essa credibilidade, em contrapartida, as pesquisas no sul global podem começar a ter mais relevância. Mas você sabe que uma coisa que eu pensei? Eu li esse negócio do corte de palavra me remeteu muito a 1984. Sabe? Sim. É um negócio meio bizarro até, né? Você querer formar o jeito que a pessoa pensa, o jeito que a pessoa deve comunicar uma pesquisa, isso para mim é bizarro. Mas eu entendo seu posicionamento. Obrigada. Por nada, tamo aí. Mais alguém, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a questão operacional de como fazer uma mediação? Alguém quer perguntar se precisa ser no Instagram? Mas eu já acredito que eu já respondi que não. O Instagram foi o meu objeto. Não, eu ia só, acho que dentro desse sentido, que você mencionou em algum momento ali a questão dos textos, né? Não usar muitos textos. Então, de repente, se você pudesse trazer alguns elementos mais, assim, o que você percebeu que é mais interessante. Eu acho que é um desafio mesmo, como você mencionou, né? Não é fácil fazer essas divulgações. Eu gosto muito também, olhei todos os que você citou na apresentação, eu já sigo também. Tenho outros divulgadores que às vezes não vão tanto com esse olhar mais crítico, mas que divulgam ciência, que eu acho que são muito interessantes realmente da gente seguir. E a gente percebe quando a gente segue algumas pessoas, né? Talvez alguns que vocês conheçam aí, Nunca Vi um Cientista, da Mari Krieger, né? Que divulga bastante ciência, que são mais famosos, digamos assim, que a comunicação é muito importante, né? A forma como a gente divulga ela é muito importante. E imagino que isso seja realmente um grande desafio, né? A gente, enquanto professor, talvez tenha um ponto a nosso favor dessa questão didática que, enquanto professor, a gente também vai desenvolvendo enquanto está se formando, que pode talvez ajudar a gente a fazer essas divulgações. Mas ainda assim, quando a gente trabalha com mídias, eu acho que não é tão fácil, né? Porque a gente talvez não esteja tão acostumado com isso também. Então, se puder falar um pouquinho mais, né, sobre isso. Tem uma questão muito importante a ser mencionada aqui, que, inclusive, quando a gente trabalha com mídia, quando a gente trabalha com divulgação, a sua expectativa ela não pode ser pautada tipo, ai, nossa, eu acho que eu vou fazer um post muito massa, não sei o quê. A ideia é genial, é maravilhosa, e aí você vai ver o que os números depois trouxeram para você. Esse sentimento de frustração, a gente vai lidar com eles ali, isso é inevitável. Mas, assim, o que eu vejo é que o que eu tive mais repercussão, vou pensar assim, é quando a gente usou cores que associariam mais a tons mais claros, assim, no fundo, né?
E aí os elementos, enfim, que não sejam muitos, não sejam muito textuais, mas eu percebi que quando eles são dinâmicos, tipo aquele negócio de arrastar, sabe? O carrossel, ou que a imagem se completa no feed, isso também deu bastante resultado. Quando você consegue marcar outras interações também, tipo, eu lembro que eu atuei bastante na época do coronavírus, né? A gente lidou com um monte de fake news, que usava vinagre para limpar a bancada. Eu denunciei, eu fiz parte de uma das denúncias do caso lá daquele falso pesquisador que dizia que tinha registro no CRQ, e ele publicou lá um post super irresponsável. E aí, em Apucarana, eu coloquei um monte de ponto de coleta, onde a gente tinha para doar produto de limpeza, essas coisas. Então, quando você aumenta essa comunidade, você fala assim, eu não estou fazendo isso sozinha, entendeu? O legal de a gente divulgar ciência é que eu percebi isso ao longo da minha jornada, tá? Do meu processo. É que você não se entende como alguém assim, nossa, só eu sei, só eu tenho esse conhecimento. Não, a ideia é justamente você assumir a postura de que você está socializando alguma coisa que você sabe. Inclusive, eu acho muito massa, por exemplo, uma intervenção igual o Gabriel fez aqui. Ele me trouxe uma nova possibilidade de eu avaliar onde eu posso buscar conteúdo que eu não tinha conhecimento tão preciso. Eu via lá mais o que estava sendo falado no Twitter, dava uma pesquisada assim mais geral, mas eu não tinha acesso. Então, a gente se coloca nessa posição de, ok, eu não sei tudo e eu também estou disposta a aprender, sabe? E aí, cada divulgador científico tem que perceber o que funciona para você. Eu tive que lidar com, eu quero que meus alunos leiam mais, com, eu não vou fazer eles lerem na rede social. A intenção era uma, de trazer eles para a leitura, entendeu? E eu não consegui esse objetivo. Então, como que eu vou mudar minha rota? Aí eu já trouxe mais elementos visuais, seta, coisa mais explicativa, entendeu? Enquanto eu... E aí, por exemplo, nós duas, né, a gente se segue aí no Instagram. No meu pessoal, às vezes eu publico algumas coisas que é muito mais... como é que é a palavra? Quando tem o conteúdo informativo, né? Quando eu não compartilho só meme. Mas, assim, quando tem essa questão informativa, já acessa aqui, entra aqui, vai saber. Eu chamo meus alunos, porque enquanto eu não consegui ainda recuperar o acesso no Professora Lully, eu acabei não criando mais nada, porque eu não queria separar. Quer dizer, eu não queria juntar, sabe? Mas, enfim, acredito que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Eu queria só pedir uma coisa que eu lembrei, tá? Eu queria acompanhar essa produção de vocês, tá? E enquanto eu não estou com acesso no Professora Lully, vocês podem marcar no meu Instagram pessoal, que eu deixei aí no chat, tá? Ou também vou deixar o meu e-mail aqui. Se alguém não quiser postar, etc., ou só quiser tirar alguma dúvida comigo, pode mandar e-mail. E é isso. Eu acho que era essa a minha parte de contribuição. Luana, eu vou te pedir mais um favor antes de te dizer tchau, né? Eu não sei se ficou bem claro para todo mundo que está participando qual é a tarefa, né? Então, como é um curso de formação,
tem uma atividade final. Então, não sei se ficou claro para todo mundo que está participando que vai ter essa atividade final, que eles precisam produzir um material que vai ser entregue no Moodle do PIBID para que eles tenham a certificação dessas horas. Eu vou te pedir, por gentileza, para você explicar, assim, passo a passo, o que você espera, qual é o produto que você quer que eles te entreguem, né? E se é só uma proposta, enfim, né? Qual é a complexidade desse material? E daí depois eu faço uma descrição para colocar lá no Moodle também. A gente vai ter que fazer... um pouquinho, Angélica, para avisar a Luana que a gente tem PIBIDs aqui que não são só da química, viu? Isso. Tem outras áreas também, então cada um pode focar na sua área. Isso, eu estou aqui falando como se fosse para o ensino de química, né? Não, o foco, a gente trouxe um foco mais para química, mas eu acredito que todo mundo aí conseguiu aproveitar de qualquer forma. Tá. Não, então assim, gente, ó, a mediação, tá? Ela não é um conceito estático, então o que eu preciso que vocês façam vocês vão construir, então eu vou dar duas possibilidades. Um conteúdo que vocês criem dentro dos critérios que eu coloquei, e aí, como a Sabrina bem me posicionou, a pessoa que não é da química pode fazer referente à sua área, mas que tenha associado aqueles... Eu vou até colocar novamente aqui na tela, tá? Os critérios que para ser mediação tem que ter, né? E aí, como vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer uma postagem voltada para a rede social. Não precisa necessariamente ser um Instagram, como eu falei no começo. Eu usei o Instagram porque foi o meu instrumento de pesquisa. Então, pode ser para o TikTok, para o Instagram, para o WhatsApp, enfim, construir um design que atenda aos critérios que tem aí, que atinjam essas dimensões que estão na imagem da esquerda. Uma posição intelectual, política, social, subjetiva, tá? Então, por exemplo, se eu vou dar um exemplo, tem alguém da matemática e direitos humanos, você pode aplicar isso na sua área, tá? Mas a pessoa que, de repente, não quer construir um design, necessariamente, você pode fazer aquilo que, quando a gente é produtor de conteúdo, etc., chama um briefing, né? Como você faria isso, entendeu? Quais elementos você utilizaria, de onde você tiraria essa pesquisa. Então, tem sim, Gleudimara. Eu posso deixar essas instruções e a professora coloca para vocês lá, tá? Mas, e aí, por exemplo, vamos supor que a Gleudimara ela fez uma postagem no Instagram, porque no Canva tem, né? Se você quer fazer post para Instagram, se você quer fazer stories, se você quer fazer Reels, enfim. Aí, sou de letras. O tanto que letras é riquíssimo nesse debate, tá? Inclusive permeia todas esses critérios. Então, aí, por exemplo, você quer fazer uma postagem relacionada a letras e você já terminou, você já colocou lá no Moodle como produto final e você quer expor isso na sua rede social, você fique à vontade para me marcar também. Eu gostaria de ver essa construção de vocês, entendeu? Eu vou colocar, sim, essas instruções. Mas, e aí, gente, evitem usar muito texto, algo copia e cola. E assim, se eu pudesse dar mais uma dica, sem um texto gepetizado, sabe? Tipo, que você consegue perceber que o texto que você tirou é do chat GPT. Procure ser autêntico, construir a sua linguagem, tá? Nosso PIBID Química de Apucarana tem uma conta do Instagram. E se tivesse ativa, se não tivesse judicializado ainda o acesso no meu professor Alulia, eu também repostaria. Agora, deu para entender melhor, gente? Acho que eu fiquei muito empolgada, né?
A gente faz um texto, Luli, coloca no Moodle com acesso, daí fica fácil para eles com o passo a passo, com os critérios, né? E até um prazo, talvez uns 30 dias, para eles produzirem o material e anexarem lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer abrir o microfone para perguntar? Quem quiser, porque assim, aí agora é mais o lado humano, né, de quem está aqui. Fiquem à vontade, se vocês quiserem me seguir nessa conta pessoal por enquanto. É muito ruim não ver as carinhas de vocês, sabe? Só ver a letrinha do nome, um J, um G, um D, entendeu? Gente, está todo mundo indo embora. Antes de vocês saírem, vamos fazer uma foto. A Luli podia tirar a apresentação, talvez, ou a gente minimiza ela, não sei se eu sei fazer isso. Espera aí, pessoal, não vão todos embora ainda, deixa a gente fazer uma foto antes. A lista de presença apareceu, né? Isso, vamos lá. Quem puder abrir a câmera, então, para a gente fazer uma foto. Ai, muito melhor, ó. Quanta gente bonita. Pronto. Olha só, ficou bem melhor, realmente. Isso, pessoal, obrigada. Então, eu já fiz. Se mais alguém fez também, depois quiser compartilhar lá no PIBID, né? Compartilha. A gente vai divulgar. Tá? Obrigada, então. Ninguém mais quer fazer algum comentário, perguntar? Não? Então, eu vou agradecer. Obrigado, Luli, né, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente nesse sábado. O pessoal depois vai ter, então, as orientações lá no Moodle. E agradeço a participação de vocês também. Obrigado, Sabrina e Enio, por estarem aqui com a gente. Valeu, até a próxima, então. Tchau, pessoal. Bom final de semana.